Olá, eu sou Candice Matos e vou estar com vocês neste programa de hoje, onde a gente vai falar sobre esse enfrentamento do coronavírus, mas para as pessoas que estão na trincheira, para os estados e municípios que estão na trincheira. A gente quer saber como é que eles estão enfrentando, especialmente os governadores, os gestores do Nordeste. E para a gente fazer esse bate-papo de hoje, a gente convidou um governador do Nordeste, que é o governador Wellington Dias, do Piauí. Seja bem-vindo, governador. E também o senador e líder do PT no Senado, senador de Sergipe, líder do PT no Senado, Rogério Carvalho. Seja bem-vindo, senador, líder, para essa conversa, onde a gente vai falar sobre todas essas dificuldades. A gente, a semana inteira, vem conversando com você aí, nosso seguidor. Inclusive, eu já peço para, se você estiver entrando agora, começando a ver a nossa conversa, curta, compartilhe, dá aquele likezinho que é muito bacana para a gente. E aí a gente vai falar sobre essa situação que é bastante difícil. Como é que a gente está enfrentando isso lá no lugar, lá na cidade, lá no estado? Qual é a preocupação dos governadores? Como está sendo para eles enfrentar essa ausência de diálogo com o presidente Bolsonaro, já que ele já se mostrou e mostrou um certo distanciamento com os governadores, especialmente aqueles do Nordeste. E aí eu vou começar a puxar esse bate-papo exatamente com o governador Wellington Dias, para saber como é que está sendo esses últimos dias, governador, em que a gente, a cada momento, vê notícias dizendo faltam equipamentos de proteção individual, faltam máscaras, não tem respiradores. Como é que vocês estão lidando com isso? Bom dia ainda, né? Pois é, bom dia, Candice Matos, bom dia, meu amigo, companheiro, e eu tenho muito orgulho aí do seu trabalho, senador Rogério Carvalho, líder do nosso time no Senado Federal e também um líder do Brasil e do Nordeste. Eu sei a importância do seu trabalho nesse instante. Tivemos lá o meu querido Humberto Costa, com quem convivi lá na bancada como senador, no meu mandato aí até 2018. E veja só, Canice, você usou a palavra trincheira. Trincheira lembra guerra. O que nós estamos trabalhando no mundo, nós estamos falando de uma guerra mundial. A gente sempre vê nos filmes que um dia vem um extraterrestre, não é? E, na verdade, não, o extraterrestre, não é? Ele é muito terrestre. É um vírus, aliás, novo coronavírus, porque já existe coronavírus no Brasil e no mundo. E guerra por quê? Porque, na verdade, ele mata. Ele mata. É um desconhecido, a gente está cada vez conhecendo mais quais são suas armas, e por isso mesmo a gente precisa de armas adequadas para combater e precisamos de instrumentos, de condições de proteção para o nosso exército de defesa e para a população. Numa guerra, você tem a matança de soldados dos exércitos que vão para a guerra e tem também as vítimas, que no caso também deste modo assim parecido, é a população. Qual é o problema do Brasil? É claro que ninguém se preparou para este momento. Esse é um problema do mundo. Nem a China, nem a Europa, nem a América do Norte, nem a América do Sul e nem o Brasil. Pois bem, exatamente porque não se preparou, é que tem que dar passos numa velocidade muito grande, como se faz numa guerra. Então, qual é o problema do Brasil? Desde 29 de janeiro, quando a gente, aliás, o Ministério, inclusive, agora reconhece que foi ainda no começo de janeiro que se teve a confirmação do primeiro caso no Brasil. Qual era o sinal ali? Tem coronavírus no Brasil. O inimigo chegou ao Brasil. E, veja só, de lá para cá, nós ainda estamos muito, muito despreparados. Mas muito despreparados. Imagine um exército que vai para a guerra e ele não tem a sua principal arma e defesa, como não tem o mundo, que é a vacina. Agora, não ter sequer a condição de fazer o exame
para que a gente tenha, vamos dizer assim, a condição de saber onde é que está o coronavírus, em que pessoas, em que municípios, em que região do Brasil, para que a gente tenha uma estratégia. Eu sei que o inimigo está ali no Monte Castelo, então eu sei como é que eu vou conquistar o Monte Castelo. É assim na guerra. Nesse caso... Governador, a gente viu, por exemplo, essa semana, o desespero que os gestores lá do Equador, especialmente Guayaquil, né, estão enfrentando com tantos casos, com aquela situação de calamidade. E o senhor teme que isso aconteça aqui no país também? Existe essa possibilidade? Não é querendo causar terror, mas buscar um esclarecimento sobre a importância de ajudar os governadores a enfrentar esse problema junto com a população. Mas é claro, veja só. Primeira arma que a gente precisa usar, vacina contra as outras gripes. O governo fez incompleto e isso vai matar e está matando muita gente. Quem é que vai pagar por esse crime? É um crime de guerra contra o coronavírus que está sendo cometido porque não chegaram nos diversos municípios do Brasil, nem no Piauí, nem no Sergipe, nem no Rio Grande do Sul, nem no Amazonas, muito menos nas tribos. Eu sou indígena, na minha origem, e as pessoas desguarnecidas. Resultado, essa vacina é para o coronavírus? Não, mas é para o H1N1, que também está matando. Nós temos aqui 102 casos já confirmados, só do que entraram na nossa rede, numa amostragem muito pequena, de 800 exames que fizemos, com H1N1, tá certo? E com a influenza no estado do Piauí. Então, veja, em 21 municípios, nós já detectamos a presença disso. Como é que a gente venceria isso? Com a vacina. Essa daqui, eu digo para você, é algo inaceitável. Por quê? Porque tem a arma e a gente não distribui. Ao que parece, assim, está querendo que isso aconteça mesmo. É a pergunta que eu faço, porque nós estamos desde o ano passado dizendo que em 16 de março, aliás, 23 de março a 16 de abril, vai ter a campanha da vacinação. Primeiro, o ideal era ter feito antes, já que em janeiro já tinha a presença aqui do coronavírus. Fez depois. Mas, além disso, ainda não chegar, não é razoável. Segundo, sim, exames. Exames. Ora, veja só, eu acabo de fechar a reunião aqui porque eu autorizei que a gente comprasse para o Piauí 127.200 kits para vacina, porque o Ministério não está entregando. Você sabe quantos que eu recebi até agora? 700. Nossa! 700. Eu preciso de 300 mil SOS, 500 mil é a base ideal para 3 milhões e 200 mil habitantes. O ideal é ter para 3 milhões e 200 mil. Mas, se eu tiver algo como 500 mil, eu já faço aqui um bom trabalho. Veja, o que os países que têm responsabilidade com o seu povo para valer, que coloca a vida em primeiro lugar, vejam o que fizeram. Eu vou pegar aqui, não um país da Europa, não vou pegar a China, eu vou pegar os Estados Unidos da América, que também ficava nessa coisa daqui, nada de isolamento, isso aqui é bobagem, é gripezinha, enfim, do mesmo jeito, o Trump fazia lá, do jeito que o Bolsonaro faz aqui. E aí, resultado, quando ele acordou, ele mandou fazer os exames. Ele mandou fazer os exames lá. E mandou não sei quantos aviões, 23, 28 cargas, para ir lá fazer a compra lá agora na China, para poder ter mais condições de exame, de EPI, de respirador. Era isso que o Brasil tinha que ter feito. O que é que eu quero aqui só pegar como exemplo? Ora, se os Estados Unidos, que tem 400 milhões de habitantes, fez mais ou menos 25 milhões de testes, e eles detectaram lá 200 mil e 240 mil, aproximadamente, o Brasil, com a metade da população americana, quem é que vai acreditar que tem 7 mil? Isso é uma mentira.
É uma mentira, não existe só 7 mil casos confirmados com coronavírus no Brasil. A estimativa da minha equipe de hoje aqui do Piauí é só aqui ter 3.500 assintomáticos andando para lá e para cá no Brasil inteiro. Pela regra de 3 simples da população americana com a população brasileira, se fizermos o número de testes que o Brasil tem que fazer, que é mais ou menos 15 milhões de testes, para a rede de saúde, que é o nosso Exército, para a vigilância sanitária, para a segurança, para as Forças Armadas, para a Polícia Militar, que está na linha de frente, para as pessoas das equipes do saúde da família dos municípios, para o pessoal que está em toda a rede, nesse momento trabalhando, para todas as pessoas com mais de 60 anos. Se fizer o exame, o teste, para os serviços essenciais, eu estou dizendo que farmácia é essencial, ela é do setor privado, mas eu tenho que dar a ela a condição de fazer o teste. Os bancos, o cartório, quem eu estou dizendo que é essencial, nós temos que fazer o teste. Por quê? Porque eu não posso mandar gente doente para a linha de frente dessa batalha. Sim. Tá certo? Tenho que proteger as pessoas, tenho que proteger os que têm diabetes, os que têm hipertensão. Então, na hora que eu faço isso no Piauí, nós teríamos que fazer cerca de 500 mil testes, Candice. Então, veja, e aí, quanto é que o governo mandou para mim? 800. Nossa. Eu saí e passei, vou comprar. Então, compramos agora mais ou menos 50 milhões de reais, compramos cerca de 137.200 testes. Mas eu quero chegar a 300 mil numa perspectiva de 500 mil. O Ministério comemorou ontem porque distribuiu para o Brasil 500 mil. Para o Brasil inteiro, 500 mil, e o Piauí, 137 mil. É assim que nós do Nordeste estamos fazendo. Ou seja, só o Nordeste, a gente precisa comprar hoje, só aqui no Nordeste, mais ou menos 5 milhões de testes para a gente ter uma amostragem naqueles setores que é essencial. Nós aprovamos agora no Nordeste um aplicativo onde a pessoa entra e diz: eu estou com febre, eu estou com eu estou sentindo tosse, eu estou com febre, eu estou sentindo dificuldade na respiração, e ele estará online por esse aplicativo com uma equipe, um call center de médicos, que vai dizer: procure imediatamente o SAMU, vá para esse hospital, ou você aqui vai ter que ir na unidade básica de saúde fazer um exame. Eu tenho que ter o exame lá, tá certo? Disponível para essa pessoa. É H1N1, é influenza ou é coronavírus? Eu tenho que detectar, ou não é nada, é outra doença. Você entende? Então, o que eu estou dizendo para você é que não é possível nosso exército vencer o coronavírus, ter um planejamento, a não ser com uma mortandade muito grande, a não ser com muita gente morrendo, sem a gente ter esses exames, sem ter os EPI para proteger o exército, sem ter respirador para salvar pessoas. Então, é uma vergonha a realidade brasileira. E é contra isso que, independente de partido, todo mundo tem que se unir. Exatamente. Senador por Sergipe, líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, diante desse relato do governador Wellington Dias, nós já temos conhecimento, mas vamos reforçar a iniciativa através de projetos de lei que o senhor tem feito, assim como os outros senadores do PT lá no Senado Federal. Um deles, inclusive, foi de imediato, que foi a liberação de emendas destinadas à saúde para poder já de imediato ajudar os governadores. E agora o Partido dos Trabalhadores está em luta para poder aprovar ou relatar um outro projeto de lei, também de iniciativa do PT, que é aumento em 2 parcelas do FPE e do FPM, para tentar enfrentar isso, especialmente nessa questão de subnotificação, de falta de equipamentos. Como é que o senhor vê isso? Quais são as outras medidas? O que o senhor tem a dizer? Primeiro, eu quero cumprimentar o governador Wellington Dias. Em nome dele, eu quero cumprimentar todos os governadores do Brasil,
especialmente os governadores do Nordeste, que criaram o consórcio dos governadores da região Nordeste e que tem sido um grande aliado no enfrentamento dessa e de outras crises. Agora, esta crise ela é reveladora de uma série de questões e de problemas que a humanidade, que o nosso país vem passando, que a gente não pode relevar ou negligenciar, que a gente não pode deixar de assinalar. Primeiro, a história do tamanho do Estado. O Estado ele precisa ter o tamanho das necessidades das suas populações para que, em momentos como este, ele possa mobilizar a sua energia, os seus recursos. Para isso, é preciso ter Banco Central forte, ter presidente que lidera a sociedade, é preciso ter toda a capacidade de mobilização de todos os recursos que a nação tem, que as empresas públicas têm, bancos e todos os recursos que um país pode ter para enfrentar uma situação de guerra como esta. Se você não tem um líder que coordene o setor privado, o setor público, em torno da produção de soluções para prover, para garantir que a guerra vai ser enfrentada com as armas que a gente pode ter, já que o inimigo ele é um inimigo que a gente não tem uma arma específica para ele, nem uma vacina e nem um medicamento específico, mas a gente precisa combatê-lo com outro tipo de armamento, que é cuidando das pessoas, e para isso as pessoas se expõem, como disse o governador Wellington Dias. E eu apresentei no Senado um projeto de lei para, ao invés de serem 12 parcelas do FPE e do FPM, para quem está acompanhando a gente nessa live, FPE é o Fundo de Participação dos Estados. Os estados recebem 12 FPM, FPE é o Fundo de Participação dos Estados. Os estados recebem 12 parcelas por ano. A gente está propondo que os estados recebam 14 parcelas. Por quê? Porque nós sabemos que é nos estados que vamos ter o combate efetivo. A guerra vai ser travada no território dos estados e dos municípios. Portanto, tanto o município quanto os estados precisam de reforço. Não o mesmo dinheiro, mas dinheiro novo, porque a maior parte das medidas que o governo apresentou foram medidas que tratam de antecipação, de garantir o mesmo recebimento que foi no ano anterior, porque vai ter queda na arrecadação, mesmo assim o governo vai garantir, mas isso é insuficiente. Nós sabemos que os estados precisam receber um aporte de recursos maior e para que os estados possam se preparar, já devia ter liberado esses recursos. Aí é outra questão que a gente também precisa pensar. Esse dogmatismo de uma política de Estado mínimo, neoliberal ou ultra-neoliberal do Guedes, que trava, que amarra, que impede que o dinheiro seja liberado, mas ser liberado com antecedência, porque nós estamos falando de salvar vidas, nós estamos falando de uma guerra onde podemos ter milhares de mortos se nós não utilizarmos os recursos que o país dispõe para enfrentar essa guerra. E o Brasil não é um país coitadinho. O Brasil tem condição de enfrentar esta guerra, tem condição e lastro para poder emitir moeda, para poder disponibilizar recursos para estados e municípios para fortalecer a ação no combate ao vírus e organizar tudo que o governador falou, testar todas as pessoas que precisam, que procuram serviços de saúde, preparar os profissionais de saúde, contratar mais profissionais de saúde, dispor de medicamentos para tratar complicações, dispor de equipamentos, montar tendas, hospitais de campanha, tudo isso requer recursos e quem tem capacidade de fazê-lo e quem o faz hoje no Brasil são os governos estaduais. Por isso, essa nossa proposta para agregar mais recursos. Então, o que eu sinto é que a gente está diante de uma pandemia e o pior de tudo é que, num momento como este, a gente precisa de um líder. Veja, o estado do Piauí está aí o líder.
ele sabe na ponta da língua, né, tudo o que precisa. Ele sabe na ponta da língua quantas doses de vacina para H1N1, para influenza que ele precisa, quantos testes ele precisa, quantas pessoas ele deve ter hoje contaminada no estado do Piauí. Ele sabe qual é a demanda que ele precisa de equipamentos. Ele está mobilizando e tirando de onde de outras. Ele vai faltar lá no final do ano, vai faltar dinheiro. Ele está antecipando tudo que ele pode para poder garantir a sobrevivência e ter um combate com mais força em torno da doença. Então, falta no Brasil, infelizmente, um presidente que consiga dar liderar a sociedade como um todo, tanto o setor público quanto o setor privado, dizer o rumo é este, vamos nos unir, independente de qualquer coisa, para a gente fazer esse enfrentamento. Essa semana, o Senado deu essa demonstração, quando a gente aprovou regras complementares para garantir renda, para que as pessoas possam ficar em casa, né? Isso significa que o Senado e os senadores assumiram um compromisso com a ciência. Isso é importante, Wellington, porque blocou de um lado, nós temos um compromisso com a ciência, e isso abriu a agenda, redefiniu a posição do Senado. Agora a gente precisa convencer os nossos senadores de que a gente tem que parar com essa história de não fazer gasto, de déficit primário. A gente precisa entender que ou a gente coloca dinheiro na mão de quem vai operar esse exército, que vai botar esse exército na rua para liderar o combate a este inimigo que é o vírus, o coronavírus, ou a gente vai perder muitas vidas e muitos soldados nesta batalha se a gente não tiver este desprendimento. Eu acho que foi tanto terrorismo fiscal feito ao longo deste ano que passou, 2019, que as pessoas ainda estão com essa ideia de que a gente tem que conter, Não, pelo amor de Deus, é a vida que está em risco, a vida de milhões de brasileiros, a vida do país, da nossa economia. Veja, colocar dinheiro na mão do cidadão é colocar dinheiro organicamente na economia, fazer a economia girar, é garantir que as pessoas fiquem em casa de verdade. Tudo que a gente colocar de dinheiro significa salvar vidas, evitar o flagelo social e garantir que a nossa economia não vai se deteriorar mais do que num processo como este. A gente sabe que se deteriora porque foi colocado dinheiro no momento certo, na hora certa, e para isso precisa ter líder. Então, o nosso sentimento de gratidão a vocês, governadores, é porque vocês estão cumprindo um papel fundamental de liderar, de assumir a liderança, ainda que seja no território de vocês, e se unindo para liderar essa frente de guerra contra o coronavírus. Eu quero dizer que, com tudo, veja, nós não estamos falando dos governadores do PT que têm iniciativa, que a gente sabe o grau de compromisso com a vida, da nossa história. Mas nós estamos falando de todos os governadores, de 26 dos 27 governadores, que estão absolutamente integrados e com essa disposição, uns mais, outros menos, mas todos com essa disposição e acreditando na ciência e liderando nos seus territórios. Se não fosse isso, Wellington, nós estaríamos largados à própria sorte. Infelizmente, a gente ainda não tem a compreensão, que eu acredito que na semana que vem a compreensão vai melhorar ainda mais dos senadores e dos deputados, porque a coisa vai ficando vai chegando perto. Esses dias eu perdi uma pessoa próximo da minha família, né, com coronavírus. Vai chegar perto de todo mundo, e aí as pessoas vão se sensibilizar, e eu acredito que a gente vai garantir, com um certo atraso, infelizmente, mas que a gente vai garantir condições mínimas para fazer esse enfrentamento. Governador Wellington Dias, diante do que o senador fala e até mesmo desabafa, a gente percebe que o avião Brasil está sem piloto. E se torna ainda mais difícil, acredito, para os governadores, porque dia após dia o presidente tem uma rixa com determinada pessoa, determinado governador, com outro governador,
e especialmente nessa questão do Nordeste. Existe mesmo preconceito? Como é que está sendo a relação do presidente com os governadores do Nordeste e essa relação com o consórcio que se estabeleceu? Fala para a gente sobre essa ausência de diálogo, se assim a gente puder dizer, e como é que vocês estão lidando? Primeiro, Candice, imagine você entrar num avião e na hora que você senta na poltrona, você vê a cabine com a porta aberta e está lá o piloto esmurrando o copiloto. Você imagine... Desastroso. Começa aqui se preparando para o voo já, e aí você vê os comissários brigando entre si. Não é? O comissário lhe serve o café, o outro puxa pelo braço, não, tem que servir o lanche, por aí vai. Então, o que eu estou dizendo aqui nessa imagem simples é mais ou menos esse o sentimento de quem está aqui. Nós temos uma situação em que nós já estamos, repito, desde janeiro teve o primeiro caso. Então, não começou ontem. Janeiro, fevereiro, março, nós estamos em abril. Qual é a situação? O presidente e o vice, cada um puxando para uma posição. O ministro da Saúde e o presidente com posições diferentes. O ministro agora da segurança, da área da justiça, também não se entende. São setores que são importantes agora, nesse momento. O ministro da Economia diz uma coisa, o presidente diz outra. Ou seja, nós estamos sem comando. Sem comando. Nós estamos no meio já de uma guerra e sem comando. E no momento em que nós estamos nos aproximando daquilo que, vamos dizer assim, é o desafio maior nessa guerra, que é o 30 de março, começo de maio. Por quê? No Brasil começou primeiro em São Paulo. Então, São Paulo está mais ou menos 20, 30 dias na frente dos outros estados. Nós estamos mais ou menos 30, 40 dias da Itália, para pegar um exemplo. Então, nós estamos indo para aquela direção. Veja o que é que acontece quando não tem nenhuma ação organizada. Olha aqui a situação da nossa vizinhança aqui do Equador, onde nem condição de organizar como enterrar os mortos tem. Bom, eu digo isso para você compreender 3 coisas que são fundamentais. Eu tenho dialogado com líderes de diferentes setores, diferentes partidos, e daí que nasceu a ideia desse consórcio do Nordeste, meu querido Rogério. Porque nós temos uma crise de saúde, coronavírus aqui é esse inimigo, mas ele também é o inimigo para a economia, pelos efeitos que ela tem, pelo reflexo social que isso aqui tem, e eu aqui ainda com enchente, eu estou com 16 municípios com desabrigados, chegamos a 9.000 desabrigados, a enchente, e ninguém dá nem notícia, tá certo? Ninguém consegue sequer dialogar sobre isso. Pois bem, nós estamos falando de uma situação em que uma coisa que era para agir com medida provisória, aqui está o senador Rogério com essa iniciativa que todos nós apoiamos, do Brasil inteiro. Porque, veja, o setor público não pode parar. O setor público, eu estou falando de toda a rede de saúde, municípios, estado, e da própria rede federal, quando tem. Estou falando de toda a área da segurança, toda a equipe da Polícia Civil, Militar. Estou falando de pessoas da área de social. Isso aqui tem que funcionar. Se não funcionar, aí você vai ter um desastre total. Bom, para funcionar, o que a gente propôs? Precisa ter um socorro. Qual foi a proposta que todos os governadores apresentamos? Olha, a economia vai cair. O governo diz, sim, eu concordo. Se vai cair a receita. Sim, eu concordo. Se vai cair a receita, precisa ter uma compensação. Qual era a ideia? O que cair da receita partilhada com a União, que é o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, se cair o ICMS, IPTU, IPVA e ISS,
precisa ter uma compensação. Ela é estimada em quanto? Mais ou menos 40% a queda, é o que se prevê. Aliás, Rogério, está confirmando, viu? Quando a gente pega os últimos 15 dias, quando o reflexo chegou forte aqui no Nordeste, já está dando essa queda na receita. Então, essa proposta de eu pago o fundo de participação normal e eu mando mais um outro. Para quê? Para compensar o que perdeu aqui com as receitas. Vai ser em 14 meses. Eu até coloquei, olha, antecipa, depois a gente trata como é que vai ser. Crise de 2008. Era presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu era governador. Foi assim, o presidente fez uma reunião com a sua equipe no primeiro momento. No dia seguinte, já chamou os governadores, chamou os prefeitos, chamou os empresários, chamou os trabalhadores e ali adotou as medidas. Quando ele sentiu segurança das medidas, porque eram feitas dialogando naquilo que realmente precisava, e aconteceu no outro dia que eu cheguei no Piauí, já tinha antecipação do Fundeb, já tinha antecipação de receita, já tinha o Programa Emergencial Financeiro, que foi um modelo de empréstimo desburocratizado, que saía 15, 30 dias depois, ou seja, ali a gente era uma crise só econômica, tinha que ampliar investimento, fazer o anticiclo na economia. Pois bem, o presidente se deu ao luxo de dizer, olha, vai ser uma marolinha no Brasil. E todo mundo criticou ele. E foi uma marolinha. O Brasil foi crescer emprego durante a crise mundial, porque tinha um presidente coordenando, comandando, como o maestro de uma orquestra, e ela não desafinou. A orquestra brasileira do Covid-19 está completamente desafinada. Essa é a situação, sem comando, sem uma lógica. Aquilo que é essencial, como eu falei, dos exames não tem, das vacinas não tem, o material de proteção dos médicos não tem, como o EPI e outros, não tem gel, não tem máscara, não tem comida. Não tem comida. Nós aqui estamos tendo que socorrer. Eu juntei-me aqui com os prefeitos, nós pegamos dinheiro do município, dinheiro do Estado, mais o dinheiro da merenda escolar, e colocamos para atender 250 mil famílias aqui no Estado. Eu chamei os empresários, chamei aqui, olha, eu quero que vocês participem. Então, a empresa Equatorial, é uma empresa aqui da área de energia, bota 15 mil cestas. A outra aqui que está investindo aqui em energia eólica solar, bota, 1.500, 3.000, 4.000, 5.000, ou seja, para a gente ter mais ou menos 400 mil cestas de alimento para atender a população, com a sociedade e com o poder público. Mas eu estou tendo que ser o maestro aqui para fazer acontecer. Estou agora aqui lidando com um problema, porque por uma decisão de um município, não deixaram uma empresa, uma fábrica da Ambev funcionar que estava produzindo álcool gel. Então, estou lá tendo que agir agora para poder ter produção do álcool gel. Tá certo? Então, veja, eu estou citando isso, Rogério, para dizer a importância desse seu projeto. Então, meu irmão, vamos batalhar por ele, porque ele é essencial. O que eu quero dizer aqui aos brasileiros a partir do consórcio Nordeste, a partir do Piauí? Nós aqui criamos um consórcio, nós temos a partir dele compras conjuntas, por isso que a gente tem mais EPI do que os outros, por isso que a gente tem mais respiradores do que os outros, por isso que a gente tem mais álcool gel, mais... Só não tem vacina, porque é o governo que centraliza tudo e não repassa. Tá certo? Mesmo os exames, o Rui Costa, que é o nosso presidente, nós estamos trabalhando a compra conjunta, estamos comprando da China, fomos ao embaixador da China. Ô, embaixador, pode nos ajudar? Pode. Quais são as empresas? Como é que vai ser? Agora nós fizemos uma outra proposta. Já que o presidente da República não faz o que o Trump fez, nós vamos fazer. Tem que botar um avião cargueiro, um avião de carga. A gente conversou aqui com o pessoal da Gol, da TAM, da Azul. Os aviões estão parados? Estão. Então, vocês topam ir lá na China buscar o que a gente precisa no Nordeste? Então, vamos lá buscar. Ah, mas e o dinheiro? Aqui, a primeira prioridade é a vida, não é discurso, não, é a vida.
Então, corta a obra, corta de tudo que tem aqui para ter dinheiro para cá. Então, aqui eu já botei, Candice, mais ou menos com essa compra de hoje agora, 136 milhões de reais. Você sabe quanto é que chegou até agora de dinheiro do governo federal? 6 milhões e 400, Rogério. De 136 milhões que o Piauí já botou, só o Estado, fora os municípios, 136 milhões. O governo da União passou para o Piauí, sabe quanto? 6 milhões e 400. Os municípios gastaram outro tanto desse. Quanto veio para os municípios? 9 milhões e 100. Ou seja, quando é que vai sair os R$600? Nós estamos aqui com uma operação montada para poder ajudar as pessoas. Do jeito que a gente fez lá, quando teve o Bolsa Família, também na época do presidente Lula, por isso que o povo gosta do Lula. Por isso que o povo gosta do Lula. Tem fome, tem fome. Então, tem que, faltando, o Resiste Nascimento, vai lá, dá o Resiste Nascimento, dá a identidade, cadastra. Por isso que a gente cadastrou rapidamente para atender as pessoas que estavam morrendo de fome. Então, o que eu estou lhe dizendo, assim, aqui, repito, não se trata de quem é governo ou quem é oposição. Hoje, eu acho que tem que estar todo mundo centrado, fazendo oposição ao coronavírus. Ao coronavírus. Está correto o presidente Lula de ligar para o presidente Dória. Sabe o Rogério aqui que nós estamos ligando para os líderes de todos os partidos, com todos os governadores. Aqui, se tem diferença ideológica, isso aqui resolve na eleição. Agora nós somos um só Brasil, trabalhar pelo Brasil. E a prioridade é a vida, Então, aqui o que eu já propus, Rogério, só para você saber. Propus à Assembleia Legislativa uma outra medida. Nós criamos agora, aqui nós temos uma agência de fomento, um fundo de aval, o SEBRAE nos ajudou, Rogério, e nesse fundo de aval, nós estamos botando lá cerca de 25 milhões e os bancos vão colocar 20 vezes, isso vai dar mais ou menos 500 milhões para atender os pequenos. O Banco do Nordeste, fui conversar com o Banco do Nordeste, também com o Crédito Amigo, vai botar 1,5 bilhão aqui. Estou falando Piauí, aqui é só o Piauí, está valendo para o Nordeste. Nós estamos trabalhando para poder garantir agora as condições, não é, de ter um financiamento. Nós fizemos para a Assembleia uma proposta de 1,5 bilhão, viu, Rogério? Por isso que eu quero aqui chamar a atenção todo dia para o Congresso Nacional. Conversei ontem com o Davi Alcolumbre, você pode procurar, ele vai lhe dizer, nós não podemos brincar com essa coisa do modelo de empréstimo pela securitização. Por quê? O governo federal centralizou agora nas regras do Banco Central. O que ele está querendo é que para alguém emprestar para o Piauí, ele tem que, vamos dizer assim, é como se comprar um título da União. Está errado esse negócio, meu. Eu tenho um fundo de previdência do Canadá, dos Estados Unidos, fundo de previdência da China, que querem emprestar para o Piauí, querem botar 1,5 bilhão para o Piauí, em 35 anos. E o governo está dizendo, olha, só posso fazer em 20, publicar agora, só em 20, o limite máximo é 20 anos. Ora, se eu tenho alguém que quer me emprestar em 35 anos, por que é que tu vai me obrigar, cara pálida, a tomar empréstimo só em 20 anos? Isso me parece algo que é anti-neoliberal. Porque, veja, eles são neoliberais para preservar os seus interesses. Na verdade, a gente sabe que quem financia esses títulos do governo é o sistema financeiro do país. Isso aqui, então, isso aqui só se explica. O mercado deles. Isso aqui só explica, Rogério, isso aqui só explica quem é antigovernadores, antiprefeitos. E esse é o problema. Veja só, enquanto a gente tem o coronavírus como inimigo, o que o poder central está fazendo? O inimigo são os governadores, o inimigo são os prefeitos, o inimigo é o Supremo, o inimigo é o Congresso, o inimigo são os jornalistas, o inimigo... Está errado, ué. Está errado. E, enquanto isso, quem está vencendo? O coronavírus. Ele está se espalhando. Veja, se fizer um teste no Brasil, nesse instante, nós temos mais de 150 mil casos. Nesse instante, para pelo menos 15 milhões de pessoas, nós vamos ter igual aos Estados Unidos da América, dando positivo. Olha o que eu estou dizendo aqui. Pegue o número de pessoas que morreram. Nós estamos fazendo esse levantamento no Nordeste. Morreu atestado coronavírus. Mas e os que morreram com doenças respiratórias?
e os que morreram com outras doenças que têm sintomas semelhantes e que não fizeram o teste, e que agora está mandando enterrar em 1 hora, sem fazer teste, sem laudo, sem nada. Aqui no Nordeste, não. Aqui nós queremos a verdade. Tem, sim. Nós temos que acelerar para fazer em um tempo que a OMS recomenda, mas é acelerar o atestado, acelerar a liberação do IML, acelerar a funerária, acelerar o enterro, mas fazendo todos os procedimentos. Todos os procedimentos. Quem morreu de coronavírus, nós temos que saber. Porque quando morre alguém de coronavírus, ou quando a gente detecta no exame, qual é a vantagem? Eu faço o mapa dos contatos que ele fez. Eu faço esse mapa. Aqui no Piauí, pelo mapa, embora só tenha nos exames do Ministério comprovado Teresina, São José do Divino e Parnaíba, nós temos hoje, deixa eu ver aqui quanto é que está, 84 municípios que, na avaliação própria nossa, tem pessoas suspeitas, tem pessoas com condições de ter coronavírus. O coronavírus tem esse problema, ele é assintomático. Uma parte grande das pessoas, é um lado bom, as pessoas nem sentem, ele incorpora os anticorpos, combate o coronavírus, e ele não sente febre, ele não sente problema no pulmão, enfim, é uma coisa boa. Mas essa pessoa, que não tem um efeito para ela, pode transmitir para um idoso, pode transmitir para um deficiente, pode transmitir para alguém, deixa eu ver aqui que eu aprendi uma palavra nova agora, com comorbidade, tá certo? É uma pessoa que tem doença associada ao coronavírus. Eu falei para minha equipe, eu não vou usar essa palavra, não, vou usar associado... muito difícil, né, governador, a palavra? uma doença associada. Eu vou dizer do jeito que minha tribo entende, viu, Rogério? Então, o que eu quero mostrar aqui com essas palavras, Rogério, é que é gravíssima a situação. Nós temos que usar todos os meios. Acho que foi correta a posição agora do Supremo e da Procuradoria Federal de encaminhar para aí. Eu quero saber aqui quantos exames, quero saber isso, porque isso aqui, o que acontece numa guerra quando alguém comete, não é, um genocídio? Ele paga. Alguém tem que pagar. E eu finalizo aqui, Candice, me perdoe aqui, Rogério, eu estou falando muito, mas assim, eu só encontro uma explicação lógica para tudo isso. Alguém quer o caos, e a quem interessa o caos? Porque se não tem comida, se não tem hospital para atender a todo mundo, se não tem UTI para todo mundo, se não tem respirador para todo mundo, se não tem exame para todo mundo, isso vai gerar uma convulsão social. Isso vai gerar. A quem interessa isso? Então, eu também acho que nós temos que trabalhar com um olho no prato e um outro no gato. Um olho no coronavírus e um outro na democracia. Eu conversei com o presidente Lula, conversei com a presidenta Dilma, mas conversei também com os outros ex-presidentes, conversei com o líder da Câmara, do Senado, conversei com os líderes de vários partidos, conversei com os católicos, com os evangélicos, com a CNBB, com o Conselho Nacional dos Evangélicos, conversei com os empresários, e eu quero conversar com todo mundo para que a gente tenha, nesse instante, uma direção só. O Brasil tem que tratar com muita responsabilidade essa situação. É isso, senador Rogério. Senador Rogério, pegando o gancho do que o governador Wellington Dias fala, falta feijão com arroz, ele está sentindo dificuldade dessa questão da renda mínima. Foi uma luta e que o presidente fez aquela propaganda que até agora o povo não recebeu e não tem uma perspectiva, fica uma informação de um lado, uma informação do outro. Como é que vocês do Senado estão vendo? E mais ainda, já que tem esse outro projeto que também é uma luta do partido em relação ao FPE e o FPM, que tipo de estratégia, em que pé está, que novidade ou o que a gente pode trazer para as pessoas para que elas tenham um pouco mais de tranquilidade de que, de alguma maneira, os governadores vão ter algum fôlego e o caos não vai ser assim tão intenso ou, sei lá, amenizado, não sei. Rogério, só para facilitar a tua resposta, Rogério, desse projeto do Fundo de Participação, na forma como foi aprovado, um estado como o Piauí vai receber, sei lá, mais ou menos o quê?
20 milhões. Tá certo? De compensação. Esse não interessa. Isso não interessa. Uma coisa, é para não dar. Eu tenho um tio aqui que diz, é que nem papagaio, dá com o bico e toma com o pé. Você sabe que ontem nós definimos a agenda do Senado das próximas 3 semanas. Um dos projetos que o PT pautou e que foi definido como uma prioridade do PT foi justamente o projeto que trata de ampliar de 12 para 14 parcelas do FPM e do FPE, que deve ser votado na próxima semana ou no começo da semana seguinte à Semana Santa, certo? No Senado. Por quê? Porque o nosso entendimento é que o governo não deu, de fato, nenhum recurso novo, consistente, para compensar essa perda de ICMS e a perda da atividade econômica decorrente do combate ao coronavírus, decorrente de tudo que a gente está vivendo. Essa é uma agenda que é importante e que foi pautada e priorizada pelo PT. A gente precisa que os governadores e os prefeitos, eu vou, na semana que vem, entrar em contato com o presidente da frente dos prefeitos e da Confederação Nacional dos Prefeitos, mas é importante que os governadores também entrem nessa luta para que a gente possa ter esse projeto aprovado, e são 22 bilhões de reais, 11 bilhões para os estados e 11 bilhões para os municípios. Aí é dinheiro novo, aí tem consistência. Aí a gente pode falar de ajuda efetiva para compensar as perdas que os estados e os municípios estão tendo e o aumento das despesas que os estados e os municípios estão tendo. Agora, é importante não deixar passar o que você falou sobre a quem interessa o caos. Porque, veja, você começou falando da briga dos dois, do piloto e do copiloto. Você tem o piloto, que é o presidente, e o copiloto, que é o ministro da Saúde. Eles não se entendem, certo? E aí, para dentro da cabine, os comissários também não se entendem, os demais membros da equipe também não se entendem. E quem mais produz a desavença e o diversionismo todo é o próprio presidente, que deveria estar comandando, deveria estar liderando, que deveria estar juntando. Esse não é momento da gente produzir divergência, porque o governador do Piauí, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Pará, não é adversário neste momento. O adversário neste momento é o coronavírus. Então, Wellington, acho que você toca num ponto importante que a gente precisa se preocupar muito, porque, veja, ele não está mandando para os estados aquilo que se comprometeu a mandar, não está liberando dinheiro para os estados, não está. Além disso, ele está atrasando o repasse do dinheiro para as famílias que precisam comer, que precisam ficar e está estimulando as pessoas a irem trabalhar. Eu vi uma declaração recente agora de que, se a semana que vem as pessoas não voltarem a trabalhar, ele vai tomar alguma medida, ou seja, ele está continua estimulando que as pessoas saiam da quarentena e para produzir o caos. Agora, eu sinto também que, de alguma forma, as instituições, de uma maneira geral, e vocês, liderado por vocês conseguiram ganhar a narrativa. Agora a gente precisa garantir que a normalidade democrática seja preservada. Por isso, a conversa que precisa ser feita com os comandantes das Forças Armadas, para que ninguém embarque em aventura. Imagine, a gente já tem uma guerra contra o coronavírus, imagine uma guerra civil neste país provocada pela loucura de uma pessoa que deveria estar conduzindo, que deveria estar orientando todos e consertando essa... Ou seja, assumindo a posição de maestro, né, de regente dessa orquestra, que seria todos os setores da sociedade contra o coronavírus. Então, eu acho que é importante a gente não perder de vista essa última lembrança que você fez. A quem interessa o caos? Para que o caos? Né? Agora, no dia 31 de março, para concluir, eles estavam movimentando e fazendo apologia à ditadura militar, de novo. Né? A quem interessa? O que eles querem
com isso? O que ele quer com isso? Eu acho que essa é uma questão que a gente não pode deixar de ficar atento, porque esse pode ser um efeito colateral que ele está buscando. E olha que os espectadores da TVPT também têm essa preocupação. Eles estão colocando aqui nos comentários a quem interessa o caos. Bom, nosso tempo está chegando ao finalzinho. Candice, e aí eu queria falar... É isso, governador. Quer trazer alguma informação para nós? Só um ponto. O que acontece normalmente em regimes autoritários quando se chega a um caos, quando se chega a uma convulsão social? Qual é o remédio que chegou a ser tratado recentemente? Estado de sítio. O que é estado de sítio? Estado de sítio é algo muito grave, já é um sistema autoritário a partir, não é, de uma situação momentânea. Mas eu quero dizer aqui de uma coisa boa. Qual é a coisa boa? Do levantamento que os cientistas fizeram aqui no Nordeste, eu não sei a realidade do Brasil, nós estamos fazendo 2 mapas. Um mapa, repito, olha, o que eu vou dizer aqui não se trata nada de quem é governo, quem é oposição. É uma realidade. É mentira essa história que tem 7, 8 mil pessoas apenas com casos confirmados de coronavírus no Brasil. Isso aqui é porque não tem como fazer os exames. Exatamente. Se fizer os exames, vai dar aí algo em torno de 200 mil, 250 mil casos. É isso. É possível mesmo que tenha, inclusive, gente morrendo sem sequer ser notificado. Exatamente. Isso é uma situação gravíssima. Agora, se eu não tenho isso, eu não posso planejar. Esse é o grave. Então, no Nordeste, estamos encontrando forma, um remédio imediato. Teste. O teste, inclusive, é bom dizer aqui, ele tem, vamos dizer assim, ele só pega normalmente numa fase de 5 dias, 6 dias, 7 dias já de coronavírus. Mas mesmo sabendo disso, a gente faz. É tanto que a gente faz o teste e, em seguida, faz o outro exame para comprovação, para confirmação. Bom, mas vale a pena, porque nos dá o primeiro mapa, tá certo? O outro é o aplicativo. Esse aplicativo nos permite saber quem são as pessoas que estão com sintomas. Eu tenho o assintomático, que eu quero pegar com o teste. E eu tenho os que têm sintomas também, e quero fazer o exame dessas pessoas também. Isso aqui estamos fazendo no Nordeste. Criamos um protocolo para a proteção dos profissionais de saúde. Aqui nós estamos acertando com a rede hoteleira para profissionais não sair lá da UTI e ir para casa. Ele vai para um hotel para poder não levar coronavírus, correr risco de levar para a sua família, tá certo? O meu filho é médico, tá certo? Então, eu estou colocando para ele seguir o protocolo, além de equipamentos. Nós estamos produzindo aqui, em cada estado, EPI, porque não estamos conseguindo, máscara. Nós liberamos agora a chamada máscara, e primeiro liberou foi o Estado. Graças a Deus, agora o ministro também liberou a máscara caseira, chamada. Estabelecemos qual é o modelo para a proteção das pessoas. Trabalha no banco, trabalha na farmácia, você vai no banco, vai na farmácia, estão com as campanhas, não deixe o idoso só é para sair de casa se não tiver outro jeito. É ele que tem que ir porque está doente, aí vai. Mas se é para fazer comprar um remédio, manda o netinho, manda alguém de uma área que não seja da área de risco. Repito, embora os jovens também tenham risco, mas o risco aqui é relativamente menor. E eu quero encerrar o Nordeste e o Brasil, mas aqui no Nordeste é mais forte. Nós temos uma situação na área religiosa em que a Semana Santa ela tem inúmeros atos naturais de aglomerações. A minha cidade, Oeiras, no Piauí, nós temos a procissão de passos, é uma espécie de encenação da Via Crucis de Jesus Cristo, com 50, 70 mil pessoas. Este ano, a exemplo daquela missa do Papa ali, que ele está sozinho, com a Praça de São Pedro em aberto, vamos ter algo parecido, uma procissão virtual, tá certo? Nós temos, e assim estamos apelando para todos os atos. Aquela
o Rogério deve ter feito isso, não sei se a Candice fez, mas aquela coisa da gente fazer, neste período, retiro espiritual, etc. Enfim, então a gente está pedindo para não fazer. Além disso, tem uma tradição das pessoas saírem da sua cidade na Semana Santa. Eu sempre vou lá para visitar minha mãe, a 500 quilômetros aqui de Teresina. Então, esse ano eu não vou visitar a minha mãe em Teresina lá. Ela já tem quase 80 anos, eu não quero levar coronavírus para ela. Então, é esse apelo que a gente está fazendo para as pessoas. Fiquem em casa. Esse ano nós vamos, mais do que nunca, seguir a palavra de Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo e fazer ao próximo o que a gente quer para a gente mesmo. Eu não quero coronavírus, então eu não quero também para o outro. Eu não quero ser um transmissor. Então eu digo isso, mas se Deus quiser, nós vamos vencer. Eu digo que no levantamento que a gente fez no Nordeste, mesmo com esses dados mais elevados, nós ainda não entramos em colapso. Mas, pelo amor de Deus, meu querido Rogério, é muito importante esse recurso que você está trabalhando, é o oxigênio que falta para estados e para municípios. Senão, nós vamos ter problema. Funciona como o respirador para o coronavírus. É essencial isso aí. Para eu ter dinheiro de comprar os exames. A quem interessa mesmo não fazer os exames? Será que é para não saber qual é mesmo a realidade? Será que é isso? Meu Deus do céu. Eu não quero acreditar, mas eu não tenho outra resposta para isso. O caos, não saber a verdade, é mais ou menos isso. Então, alguém vai ter que pagar por isso. É por isso que eu acho que todos os poderes têm que setor público, setor privado, independente quem é trabalhador, quem é patronal, quem votou em Bolsonaro, quem votou em Fernando Haddad, ou em Meirelles, ou em quem quer que seja, em Boulos. Agora, nós temos que ser uma só nação, um só povo, e o inimigo é o coronavírus. A economia a gente vai tratando, mas a gente vê depois. A gente morrendo, não tem jeito. A economia, tendo o abalo que vai ter, essa tem jeito. Demora, mas tem jeito. Então, eu quero aqui, com essas palavras, agradecer por essa oportunidade, levar para vocês, para o Brasil, um abraço do Piauí, do Nordeste, tá certo? E nós vamos sair muito mais fortes de tudo isso. Eu tenho muito orgulho da posição do meu partido, tenho muito orgulho da posição da nossa bancada no Congresso, dos nossos governadores, prefeitos, vereadores, vice, todos os líderes, e digo mais, dos líderes também de outros partidos. Graças a Deus, há um número muito amplo hoje, há um campo amplo hoje no Brasil, com um pensamento. O que a gente precisa é canalizar essa energia, esse caminho. Aqui nós queremos todos juntos defender a democracia e seguir a Organização Mundial da Saúde, seguir a ciência. E, se Deus quiser, vamos vencer. É com esse alerta que o governador Wellington Dias passa para nós que estamos aqui, de que existe uma subnotificação. A gente vê, por exemplo, eu também sou de Sergipe. Em Sergipe, as pessoas estão acabam indo às ruas, não estão muito acreditando na gravidade da situação. E é com esse recado, não é, senador Rogério? O senhor que é lá de Sergipe também, passa para as pessoas, olha, os casos estão subnotificados, a situação é grave, fique em casa. É esse o recado que a gente precisa deixar para as pessoas. Os governadores estão tentando fazer a sua parte, os senadores também estão, e aí a população também precisa colaborar, já que o avião está sem piloto. Eu queria também agradecer a oportunidade de participar dessa live da TV PT, agradecer a você, Candice, pelo convite, e queria dizer que um pouco dessa apatia, ou mesmo dessa baixa adesão da população à medida de quarentena no nosso estado é por conta da falsa ideia de que a gente tem 22 casos. Se são 22 casos e a gente já teve 2 mortes, nós estamos com mais de 10% de mortalidade. Portanto, Rogério, nós não temos 22 Rogério, casos.
os cientistas do Nordeste dizem que em todo o mundo é no mínimo 500 para cada morte. Faça o levantamento das outras mortes, que eu fiz aqui no Piauí. Então, outras mortes com sintomas respiratórios, pelo menos. Nós temos, você no vai caso, ver que é bem maior. Você vai ter em Sergipe, se você tem 200, se você teve 2 mortes, você tem pelo menos 100 casos confirmados, certo? Fora aqueles que você... 1.000 casos, ó. Pelo dado dos cientistas, 1.000 casos. 500 vezes 2 dá 1.000. Tá certo, porque aí você está falando dos assintomáticos todos, tá certo, é isso aí. Então, a gente tem muita gente transmitindo... Desculpe só, porque, olha só, nós só temos aqui 4 mortes por conta de confirmação do coronavírus, mas a nossa equipe encontrou outros 3 casos que morreram sem a devida teste, mas com sintomas respiratórios. Por isso que eles calculam 3.500 casos no Piauí. É isso aí. Então, estamos com bastante gente contaminada no estado de Sergipe e o povo precisa ter clareza de que a única forma da gente diminuir o dano é ficando em casa por algum tempo. E essa é a recomendação que a gente deixa no final aqui da nossa live. Queria agradecer também a oportunidade de estar com você, Wellington, e parabenizar você e a todos os governadores do Nordeste do Brasil pelo trabalho que vocês têm feito, por dar, de certa forma, acolher a ansiedade da população brasileira, que vê em vocês, ainda que não numa pessoa, mas num conjunto, algum amparo, alguma direção, algum rumo, e vocês são responsáveis por terem garantido que a gente está seguindo no rumo correto, seguindo a ciência e colocando a vida na frente de todas as outras questões. Então, parabéns para vocês e pode contar com a gente lá no Congresso. Grande abraço. Olha, Fique em casa e vamos vencer o coronavírus. Vamos sim. Eu queria agradecer a participação de vocês, a companhia de vocês que estão aí, mandando mensagem, mandando perguntas. A gente até estendeu um pouquinho do tempo para poder mostrar esse desabafo e mostrar o trabalho, tanto do gestor quanto do parlamentar, do Partido dos Trabalhadores, em favor do povo, em favor da população. Olha, esse vídeo vai ficar, né, não só na rede dos trabalhadores, se você ainda não segue aí a nossa rede, como também do PT no Senado, do senador Rogério, do Wellington Dias. Não deixe de compartilhar informação verdadeira, informação de quem quer lutar e vencer o coronavírus de uma maneira correta. Tá? Eu queria agradecer mais uma vez, um beijo a todos. Temos um encontro logo mais à noite. Até lá. Obrigado, um abraço.